Certa vez, enquanto eu atendia um cliente, eu fui perguntado sobre se o cliente deveria direcionar o dinheiro dele para um empreendimento ou para investir no mercado financeiro. E a forma como esse cliente fez essa pergunta me fez pensar que ele achava que só era possível ou empreender ou investir. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês por que você deveria fazer os dois ao mesmo tempo. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois aqui nós trazemos um conteúdo com uma visão de 360 graus para abarcar todos os assuntos relevantes do mundo, do dinheiro e do capital. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e aproveita e assiste o vídeo até o final para poder ficar por dentro de todo o nosso conhecimento. E a conversa que eu tive com esse cliente foi mais ou menos assim: Josué, eu tenho agora na minha mão 100 mil reais disponíveis para investir. Só que aí eu estou na dúvida, porque eu estava pensando em usar esse dinheiro para poder alugar alguns carros e colocar alguns conhecidos meus para ficarem dirigindo eles como Ubers. E aí, pessoas vão me pagar parte da renda e utilizando essa renda, eu vou pagar os aluguéis dos carros, pagar um salário para os motoristas e depois ficar com o resto da renda para mim. E esse cliente falou que ele fez algumas contas e disse que fazendo essa operação de Uber, ele conseguiria uma renda líquida já de todos os custos de 3 mil reais no mês, o que representa uma rentabilidade de 3% em cima do capital investido. E aí, durante a minha sessão com esse cliente, eu falei que se ele tivesse uma carteira bem aplicada e diversificada entre diferentes países, ativos e moedas, ele provavelmente teria uma rentabilidade de 1,5% ao mês, levando em conta o perfil de risco que a gente acertou. E aí esse cliente me veio com a seguinte pergunta: mas espera, Josué, eu tenho a possibilidade de colocar esse dinheiro a favor de um empreendimento que vai me dar 3% ao mês em média, por que é que eu iria escolher não fazer isso para poder investir no mercado para ganhar 1,5% ao mês? E esse caso, obviamente, eu modifiquei as informações para poder não expor demais o cliente e tudo mais, mas o teor da conversa foi ao longo dessa linha. E o motivo real, o que estava por trás da pergunta desse cliente, foi: eu devo empreender ou eu devo investir? Tendo em vista que quase sempre os retornos que você vai ter empreendendo ou trabalhando vão ser muito superiores ao que você vai ter no mercado financeiro. E essa conversa me motivou a criar esse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, para poder falar que nunca se deve pensar apenas em investir, bem como nunca se deve pensar apenas em empreender. Na verdade, você deve pensar em empreender e em investir ao mesmo tempo. E os motivos que me levam a afirmar isso são principalmente três, que são mitigação de risco, diversificação internacional, ter liquidez para aproveitar oportunidades. Então, em resumo, a pessoa de sucesso deve sim ter negócios na economia real, mas também não pode menosprezar o mercado financeiro por conta de fatores que eu vou explicar agora. E o primeiro fator que ajuda a explicar por que você deve investir e empreender ao mesmo tempo é a questão do risco. Porque nesse exemplo que eu mostrei, em que um cliente iria montar um negócio no Uber e conseguir uma renda, segundo as contas dele, de 3 mil reais ao mês, já líquido de tudo, realmente é um retorno que é muito superior a quase tudo que você pode realisticamente esperar em termos de aplicações financeiras. Só que a coisa que esse meu cliente não percebeu ao falar isso é a questão do risco. Porque perceba que se você está investindo em alugar carros e colocar pessoas para dirigir de Uber para você, perceba que existem alguns riscos envolvidos aí. Existe o risco do preço das corridas de Uber cair, existe o risco de algum desses motoristas tomar uma conduta que não esteja de acordo com o planejado, tal como usar o carro para fins que não sejam de dirigir, ou no extremo acabar roubando ele, ou tudo mais, fora vários outros tipos de riscos operacionais que também estão envolvidos. Então, um primeiro motivo pelo qual pessoas devem buscar, mesmo que sejam empreendedoras, buscar terem patrimônio em mercado financeiro é para poder mitigar o risco. Pois se uma pessoa já corre muitos riscos sendo um empreendedor, sendo o seu negócio, ela precisa dar um jeito de contrabalancear esses riscos, tendo uma maior segurança em mercado financeiro. E essa é uma dualidade que
tem muito a ver com o princípio da descorrelação, que eu já expliquei num outro vídeo aqui no Izinho. Mas em resumo, se uma pessoa corre muito risco no seu trabalho, no seu negócio, balancear isso tendo uma carteira extremamente segura e extremamente conservadora do outro lado, para que uma coisa acabe sustentando a outra. Ou seja, caso em algum ponto do futuro os negócios vão mal, a pessoa conseguir segurar utilizando a carteira de investimentos. Ou seja, um empreendedor deveria pensar em ter uma carteira composta de ativos muito mais consolidados, como renda fixa pública, fundos imobiliários, ouro e tudo mais. E o contrário disso também é verdadeiro, pois se a pessoa é, por exemplo, um funcionário público, um emprego federal, aposentado em fim de carreira, e vai ter uma segurança extrema na renda que ele recebe do seu trabalho. Uma pessoa como essa deve sim pensar em correr muito mais riscos na sua carteira de investimentos, buscando uma possibilidade de ganhos assimétricos. E o que acontece é que quando você compra uma ação, compra um ETF, o que você está fazendo, no final das contas, é investir seu dinheiro em negócios. Só que negócios, às vezes, de empresas multinacionais que já existem há mais de 100 anos, que atuam em dezenas de países e mercados diferentes e que são extremamente consolidadas. Empresas como, por exemplo, Johnson Johnson, Coca-Cola, Facebook, etc. Então, quando você aloca seu capital em ações ou em títulos públicos americanos, que provavelmente são a coisa mais segura do mundo, você consegue criar uma carteira personalizada para o perfil de risco da sua vida. Então, para esse exemplo que eu dei do cliente com a frota de Uberes, ele poderia muito bem pensar em ter uma carteira um pouco mais conservadora, tendo mais ativos de renda fixa pós-fixada, tendo ativos menos voláteis e tudo mais. Só que uma coisa que esse cliente acertou, em parte no raciocínio dele, é entender que os grandes retornos virão sim do seu trabalho. Isso é um assunto que eu já expliquei em maiores detalhes num outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, mas em resumo, você não deveria pensar em enriquecer apenas investindo. Você deveria pensar na sua carteira de investimentos como sendo muito mais um escudo para defender o dinheiro que você já conquistou por meio do seu trabalho. E quando você faz isso, você consegue capturar retornos grandes por meio do seu trabalho, correndo um risco considerável, é claro, e depois alocar esse dinheiro numa carteira que vai defender o que você conquistou, defendendo-o contra inflação, ingerência política e impostos, e ao longo do tempo ir multiplicando isso. Essa é a combinação que eventualmente leva as pessoas à prosperidade. E por que eu digo que o que enriquece de verdade é o trabalho? Pois, em resumo, o retorno que você tem investindo na sua profissão, na sua carreira, no seu negócio, tende a ser muito maior do que qualquer coisa que você tem à disposição no mercado financeiro. Isso acontece porque quando você empreende, cria um negócio do zero, você está literalmente comprando uma ação na baixa. Mas não qualquer baixa. Você está comprando na mais baixa das baixas, que é logo no início. Principalmente se você vai criar uma empresa do zero, investindo muito pouco ou nenhum capital. E aí você vai ter um retorno próximo de infinito. Pois se você não investe nada no negócio e tem algum retorno, você está ganhando dinheiro em troco de nenhum investimento, basicamente. E um outro fator que ajuda a explicar isso é que, principalmente para quem está começando e que tem pouco dinheiro à sua disposição, mesmo que ela consiga uma rentabilidade muito grande em cima de pouco dinheiro que rende muito continua sendo pouco dinheiro. Quer dizer, se você, por exemplo, compra R$ 1.000 de alguma criptomoeda e essa criptomoeda sobe 4 vezes dentro dos próximos 2 meses, então parabéns, você saiu de 1.000 e foi para R$ 4.000. O que é legal, mas convenhamos, não é o que vai deixar ninguém rico ou milionário. Agora, se em vez de comprar isso, essa pessoa investe esses mesmos R$ 1.000 num curso, e esse curso permite que essa pessoa desenvolva toda uma nova profissão, ela pode estar ganhando, por exemplo, R$ 4.000 mensais através dessa nova profissão. E eu consigo afirmar isso na prática, pois eu conheço gente que fez isso. Em parte é o que eu também fiz, em algumas outras coisas que não vem ao caso comentar agora. Mesmo pessoas que já têm um patrimônio um pouco
maior, vamos usar como exemplo 300 mil reais, mesmo que essa pessoa consiga um retorno líquido de 20% ao ano, cabe a pergunta de quanto esse mesmo dinheiro poderia render um negócio na economia real. Dá facilmente para passar de 100 mil, a depender do ramo e de outras coisas. Então, em resumo, o local onde deveria estar a maior parte do seu tempo gasto e a maior parte do seu esforço deveria ser o seu trabalho e a sua profissão. E isso vale principalmente para os que são mais jovens, que muito provavelmente têm menos dinheiro, mas que têm à disposição o ativo mais poderoso e mais valioso do mundo, que é tempo. Ou seja, vocês que estão aí me assistindo e que estão na casa dos 20 anos, que é a minha faixa etária também, vocês muito provavelmente terão ainda décadas à frente de trabalho para poderem se desenvolvendo e ir aprendendo com os conteúdos sobre investimentos que nós temos aqui na Climb, para aprender a como defender o patrimônio que vocês conquistaram. Então, para você que está em início de carreira e tanto para você que já tem anos, vale a pena conferir todo o conteúdo bacana que nós já temos produzido aqui no canal da Climb. Então, é só se inscrever e ver todos os nossos vídeos, pois tem muito conteúdo bacana que já foi produzido. Mas além dessa questão de mitigação de riscos, dentro dessa dualidade de empreender ou investir, nós temos ainda um segundo fator que ajuda a justificar por que você deve tanto investir quanto empreender ao mesmo tempo, que é a questão da liquidez. Ter liquidez é importante, pois é isso que vai permitir com que você aproveite as oportunidades ou entre em novos negócios. Dentro de uma visão de escola austríaca de economia, que é a corrente de pensamento econômico que eu adoto e que, na minha opinião, é a que melhor explica o mundo, o ponto central da economia, a figura-chave que faz tudo se mover do jeito que se move, é o empreendedor. E o empreendedor é fundamentalmente um indivíduo que está num estado de alerta para o mundo ao seu redor, buscando oportunidades. Ele identifica demandas e busca uma forma de tentar atender essa demanda utilizando-se dos sinais passados pelos preços. E movido unicamente por seus interesses pessoais e egoístas, este empreendedor vai buscar organizar a economia de maneira a poder atender às demandas dos outros indivíduos. Só que nesse ato de encontrar demandas que muitas vezes não estão sendo atendidas, o empreendedor muitas vezes precisa dispor de capital para poder começar um novo negócio, comprar algum estoque de produtos ou coisas desse tipo. E para que ele possa identificar isso, ele precisa ter disponível liquidez, ou seja, precisa ter disposto de dinheiro pronto para ser investido. Isso é um erro que muitos empreendedores, principalmente os mais antigos, cometem, que é acabar imobilizando todo o capital em coisas que são muito pouco líquidas. O exemplo clássico disso, e que talvez você conheça alguém na sua família ou no seu ciclo social que faz isso, é aquela pessoa de um pouco mais de idade que adquiriu uma série de imóveis pensando em deixá-los para aluguel, a fim de poder gerar um fluxo de caixa. E esse é um empreendimento que tem suas vantagens, pois dá para ter uma renda passiva e previsível, só que ela vem com uma grande desvantagem, que é deixar o dinheiro aplicado num patrimônio que é muito pouco líquido, pois para uma pessoa querer se desfazer de um imóvel, vai ter que despejar o inquilino, encontrar um comprador, e esse processo muitas vezes demora meses, e se nesse meio tempo aparecer uma nova oportunidade, mas esse empreendedor não tiver dinheiro na mão, ele pode acabar perdendo de entrar nisso. E nesse ponto, os mercados financeiros auxiliam e muito para ter essa liquidez, pois você tem ativos como, por exemplo, CDBs de bancos, renda fixa pública, que você consegue resgatar o dinheiro às vezes no mesmo dia. Então você tem uma opcionalidade para poder mudar o seu capital ou não, a depender das circunstâncias e do que vai acontecer. Então, principalmente para esse público, ter uma carteira voltada a providenciar liquidez e no meio período se beneficiar dos juros, que atualmente estão num patamar muito interessante, acaba sendo muito útil. Essa é uma lição que, inclusive, eu já ouvi pessoalmente de pessoas até bem ricas, dizendo que eles teriam sofrido muito menos, seja com questões do negócio, seja até com questões pessoais, se eles não tivessem imobilizado tanto o patrimônio deles. E esse, inclusive, é parte do motivo pelo qual eu sempre bato na tecla da importância de uma reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você deixa separado para poder arcar com os imprevistos da vida. É um assunto que eu já abordei em maiores detalhes neste outro vídeo aqui no Izinho, mas que vem muito a calhar agora. Só que
além de mitigar o risco do trabalho e além de providenciar liquidez, existe um terceiro motivo pelo qual o segredo do sucesso vem da combinação de investir em mercados financeiros e possuir negócios na economia real, e esse motivo é a diversificação. Pois o que acontece? O seu negócio, o seu trabalho que você tem, que é onde vem a maior parte da sua renda, ele muito provavelmente é desempenhado num único país. Seja porque você é um funcionário público e tem que estar dentro do Brasil, seja porque você possui uma empresa que só vende ou vende majoritariamente para clientes num único país, ou etc. Quando você tem situações assim, acaba que o risco da sua vida fica muito atrelado ao risco de um país em específico, seja o risco político, o risco monetário, o risco de regulação ou etc. Então, mesmo que uma pessoa seja um empreendedor de sucesso ou seja um funcionário altamente qualificado que ganha um altíssimo salário, se o país onde essa pessoa está for mal, muito provavelmente essa pessoa vai mal das pernas. Olha, por exemplo, o caso da Rússia, pois quem tinha todo o dinheiro alocado lá, agora, além de ter tomado uma baita desvalorização cambial na sua moeda, ainda está num país que certamente vai passar por grandes problemas econômicos. E a forma mais fácil de você defender o seu capital contra esses tipos de riscos, bem como diversificar isso, é através de investimentos em mercados financeiros, pois às vezes com um único ativo você consegue comprar participações em milhares de empresas espalhadas ao redor do mundo. É o caso, por exemplo, do ETF VWRA, que eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal. Então, em resumo, se você for fazer uma combinação de ter investimentos em mercados financeiros e ter o seu negócio e empreendimento na vida real, você consegue garantir liquidez para poder entrar em novas oportunidades, balancear os riscos da sua profissão, bem como fazer uma diversificação internacional do seu capital. E a moral da história neste vídeo é que se uma pessoa apenas empreende, pode até ser que essa pessoa vá ficar rica, mas ela muito dificilmente vai se manter rica ao longo do tempo, porque como diria o grande Nassim Taleb, uma hora o cisne negro acontece. E o maior risco que você corre não é aquilo que você sabe e que é previsível, mas sim aquilo que você não sabe e que não pode ser previsto. E esse vídeo daqui é a explicação mais detalhada de uma coisa que eu chamo de a parábola do espadachim negro das lâminas duplas. Essa é uma história que eu já contei um pouco mais resumidamente num outro vídeo, mas eu vou contar ela em maiores detalhes aqui, pois eu acho que essa é a ilustração mais fácil. Certamente eu vos digo que o mundo da riqueza é semelhante a um guerreiro que habita num mundo virtual. E o nome desse guerreiro é Graphite Edge. E o Graphite Edge, ele é um guerreiro que baseou todo o seu estilo de luta em atacar com suas espadas duplas. Ele focou em ser muito rápido e sobrecarregar seus inimigos com uma série de golpes precisos com suas espadas extremamente afiadas. E certa vez existia um rei dentro de um mundo virtual que estava com o problema de uma infestação de monstros dentro do seu território. Então esse rei decidiu fazer um concurso e convocar guerreiros de todo o mundo para ajudá-lo a eliminar esses monstros infestando seu território. E 3 guerreiros responderam a esse chamado. O primeiro deles foi o Graphite Edge, o espadachim negro das lâminas duplas. Mas além dele, 2 outros guerreiros responderam ao chamado. Um deles é o chamado Green Grande. E em vários aspectos, Green Grande ele é exatamente o oposto de Graphite Edge, pois enquanto Graphite Edge é extremamente ofensivo na sua forma de agir, o Green Grande é extremamente defensivo. Pois como vocês veem aí nessa imagem, ele é dotado de uma pesadíssima armadura e de um grande escudo. E por meio desses dois, o que ele busca é, acima de tudo, a sobrevivência. Tanto é que nesse mundo virtual, disse que o Green Grande nunca sofreu mais do que metade da sua vida em dano. Só que existia também um terceiro guerreiro que respondeu ao chamado
chamado, e esse é Platinum Cavalier, mais conhecido como o Cavaleiro de Platina. E Platinum Cavalier, ele é, em essência, o equilíbrio entre Graphite Edge e Green Grande, pois ele é tanto defensivo quanto ofensivo. E você que está me assistindo aí, não se preocupe com essa história toda de guerreiros e mundos virtuais, etc., pois daqui a pouco eu vou explicar essa parábola. E logo no começo do concurso de caça, o rei disse que ia pagar para cada guerreiro uma moeda de ouro por cada cabeça de monstro que eles trouxessem para provar que o monstro estava morto. Então, logo no primeiro dia, Graphite Edge saiu ansioso e com sangue nos olhos de ficar rico matando esses monstros. E por meio de suas duplas espadas, ele era capaz de dizimar verdadeiros exércitos desses monstros. Enquanto isso, Green Grande, ele ia avançando com segurança, golpeando os monstros com seu escudo e sempre priorizando sua defesa. Só que por causa disso, ele acabava sendo muito lento e demorava muito para matar cada monstro. Enquanto Platinum Cavalier ia misturando suas capacidades ofensivas e defensivas e ia sempre gerindo seus riscos, se defendendo e conquistando monstros. E os dias de caçada foram se alongando e Graphite Edge estava na liderança por uma absoluta lavada nos outros dois. Só que ao longo do tempo, Graphite Edge ele foi ficando ganancioso, pois cada vez mais ele só pensava em matar e matar cada vez mais rápido para conseguir ficar rico. Até que num belo dia ele acabou se descuidando, acabou sendo emboscado por 4 monstros ao mesmo tempo e acabou morrendo em combate. Então todo o histórico espetacular de matar monstros dele foi apagado por um único dia de descuido. Enquanto isso, Platinum Cavalier seguia com seu plano e Green Grade continuava sendo cauteloso ao extremo. E ao final desses dias de caçada, o rei lamentou a morte de Graphite Edge, mas ao mesmo tempo parabenizou Platinum Cavalier por seu trabalho bem feito, pois além de ter matado vários monstros ao longo de sua carreira, ele também fez o feito mais importante, que era chegar vivo até o final da jornada e receber a sua recompensa. E a moral dessa parábola que eu vou explicar agora é que uma pessoa que apenas empreende ou apenas trabalha, ela é semelhante ao Graphite Edge, pois ela tem nas suas mãos uma espada para conquistar o seu dinheiro, mas ela não é capaz de defender aquilo que ela já conquistou. No outro extremo, aquela pessoa que apenas investe em mercados financeiros, ela é semelhante ao Green Grande, pois ela é muito boa em defender o que ela tem, mas não é capaz de conquistar mais dinheiro. E por isso, o verdadeiro segredo da riqueza é ser como o Platinum Cavalier, pois ele é tanto defensivo quanto ofensivo. E o Platinum Cavalier pode ser, por exemplo, você que está me ouvindo aqui falar isso nesse vídeo e que vai decidir investir bastante tempo para se desenvolver no seu negócio, mas também vai aplicar isso numa carteira de investimentos buscando todas as vantagens que eu expliquei ao longo desse vídeo. E é exatamente por causa dessa parábola que eu gosto de falar que mercados financeiros são como um escudo que vai defender o seu dinheiro, te ajudar a sobreviver ao longo dos anos e décadas e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Esse é o grande ensinamento deixado pelo espadachim negro das lâminas duplas. E caso vocês estejam se perguntando de onde que eu tirei essa história toda, então, eu tirei tudo desse livro daqui. Ele se chama Akuseru Wardo e ele é um livro japonês escrito por um cara chamado Kawahara Areki. E eu tirei essa história porque eu sou um grande fã dos livros dele, inclusive uso eles de decoração aqui no meu escritório, e até botei os 3 personagens dessa parábola aqui e tudo mais. E como vocês sabem que aqui nesse canal eu prezo muito por ter a pele em risco, eu gosto sempre de trazer exemplos da minha vivência e do que eu faço na vida real. Então, se vocês puderem levar apenas uma única coisa desse vídeo para casa com vocês, é que o segredo da riqueza não vem somente de empreender e não vem somente de investir. Ele vem de fazer os dois ao mesmo tempo. E é com essa mensagem que eu encerro o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.